E nós estamos na porta da casa da cofundadora da comunidade Shalom, grande escritora Emi Nogueira. Escreveu muitos livros já sobre a vida espiritual. Será que ela aceita bater um papo com a gente sobre essa realidade espiritual que nos envolve? Vamos lá, vou tocar a campanha agora. Tomara que dê certo, hein? Será que tá tocando? Oi? Oi, que é? Emi, seu filho mais novo. Precisa saber que você tá aqui, hora dessa. Obrigado. Entra. Obrigado. Você aqui com esse microfone nessa câmera. E eu queria saber se você podia bater um papo com a gente sobre vida espiritual. Vida de oração. Agora? É, agora. Então você vai sair outra vez e vai bater na porta. Mas por quê? Não, você vai saber. Ai, meu Deus. Vamos lá pra ver se dá certo. Emi? Bate outra vez. Emi? Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre vida espiritual é que você sempre tem que estar preparado para ouvir Jesus batendo na porta. E cabe a você abrir a porta. Então, como se você fosse Jesus agora, que não estaria com essa camisa do Ceará, e como Jesus, então você ouve Jesus e abre a porta para Jesus. É a primeira coisa, está com o ouvido preparado para ouvir a voz de quem te chama. Que chama sempre, chama toda hora, chama insistentemente. E aí abrir a porta para ele. Eita, congelei já. Hoje vai ter o que falar, hein? Vamos. A gente sabe que você gosta muito de jardim, de rosas, de plantas. Elas têm muitas coisas a nos dizer. Bom, eu estava exatamente agora fazendo algumas coisas no jardim, né? Aí, quando eu troquei de roupa um pouco, mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha na vida espiritual e o jardim, que é o que Santa Teresa faz, né? Então, eu estava aqui com o seu Flávio estava me ajudando a plantar essas plantas. Às vezes a gente acha que na vida de oração basta você dizer, vou rezar. E plã, faz aquela campainha e você começa a rezar, mas não é assim. A vida espiritual, você precisa ter todo um caminho de silêncio interior, de atenção ao Senhor que sempre está batendo, que sempre está falando com você, sempre está te chamando. E é necessário uma preparação de silêncio, assim como a terra. Você vai ver, essa terra, ela já está preparada. Já coloquei adubo, já coloquei um pouco de, como eu vou colocar uma planta que precisa de sol, já tirei a trepadeira lá de cima. Aqui em cima tinha uma trepadeira. Mas eu quero uma planta vermelha, então, dependendo da qualidade da planta, eu exponho a planta ao sol. Entendeu? Fazendo analogia assim, como se eu fosse para academia cuidar do meu corpo, eu faço aquele aquecimento, aquela preparação. Sim. Para não comprometer. Nós estamos cuidando agora da nossa alma. Exatamente. Aí, como a alma é uma coisa muito mais interior e é algo que não se vê, também a preparação é algo que não se vê. Quando você olha para um jardim assim plantado, você não imagina a preparação que houve antes. A luz apropriada, a terra apropriada, o adubo apropriado, né? Até que chega um momento em que você realmente vai plantar, vamos dizer assim. Então, eu vou pegar aqui para ti, você vai ter que se abaixar aqui comigo. Certo, eu já ia até fazer uma pergunta. Diz. Antes de mais nada, já que nós estamos nos abaixando e se abaixar é assim um movimento fundamental nesse processo, não é isso? Não há vida espiritual sem humildade e pelo menos sem um desejo de humildade. Que humildade, a gente sabe, São Francisco disse que o orgulho morre 2 horas depois da gente, né? Então a gente vai ter que lidar com essa busca da humildade a vida inteira. Mas a terra, ela é exatamente o humus, essa mistura onde você põe terra,
adubo de gado, né? Adubo de gado é cocô de gado, né? Então, se forma esse humus, aquele mais humilde, aquele mais pequeno, para usar uma expressão errada em português, mas muito apropriada. Então, como eu te disse, a vida de oração ela tem que ser cultivada pela busca da humildade, pelas virtudes, especialmente pelo esquecimento da gente mesmo. Essa terra, quando ela se mistura com adubo, ela perde as características químicas que ela tinha antes, e às vezes até físicas, que ela tinha antes de se misturar. Mas quando ela se mistura com o adubo, ela fica uma coisa só. Então ela morre para ela mesma, né? E na vida de oração é assim também. A gente tem que morrer pra gente, mas não só naquela horinha da oração. A gente tem que morrer pra gente em todos os momentos. Essa é a preparação do terreno. Como nós sabemos, as palavras elas podem até convencer, mas como são os testemunhos que arrastam, nós vamos agora, ao vivo não, porque é gravado, mas nós vamos fazer agora esse momento de... como é que se chama isso que nós vamos fazer agora? Então, agora nós vamos plantar. Falando de vida de oração, é um momento onde aquela terra preparada, que você preparou procurando fazer a vontade de Deus e não a sua, fazendo sacrifícios pelos outros e não pensando em si, mas mais nos outros, se entregando à evangelização, se entregando à vida fraterna. Então, isso vai criando essa terra cheia de humus, né? Cheia de humildade. Então, você está preparado para levar a sério a sua vida espiritual. Agora vem o momento de ferir a terra, né? Você vê que ela tem uma pontinha aqui, né? Então, essa terra já está preparada, então ela está mole, está molezinha. Mas, de qualquer maneira, você tem que ferir a terra, literalmente, com força. E Deus faz isso com a gente. Quando a gente quer levar a sério a nossa vida espiritual, Deus, ele vamos dizer assim, pega essa pá e vai, como eu estou fazendo aqui, ele vai cavando, ele vai ferindo, vai tirando o que não convém, não é? Até que essa terra preparada, ela precisa ser também aguada. Daí eu tenho aqui o regador, onde eu vou encher aquele buraco feito na humildade, eu encho da água do Espírito Santo. Então a água é o símbolo do Espírito. É a água viva, é o Espírito Santo que vai entrar, não é? Vai penetrar nessa terra para preparar essa terra para poder receber a planta que dará flores, que dará frutos, dependendo do tipo da planta. Me arranja aí uma. E atenção para mais esse passo barulhento aqui está você, hein? Olha como você tá. Eu peguei de propósito umas plantas que não estavam bonitas. Não sei se vocês conseguem dar close. Quando nós começamos a vida de oração, vai aqui no Pedro, nós estamos assim, comidos de lêndia, nós estamos mal feitos, estamos ainda numa vida muito para nós. Aí o Senhor, com a sua mão, que já preparou a terra, Ele vai nos colocar na terra, que está preparada pelo Espírito Santo. Por isso, sem o Espírito Santo ninguém reza, né? E Ele não vai mais usar essa pá que fere. Ele vai usar a mão que nos apruma, que nos coloca com muito cuidado. E daí, como Ele está vendo o nosso estado meio acabadinho, Ele vai começar a cuidar de nós. São os efeitos da vida de oração. Enquanto você não reza, você não tem força para perder essas lêndias, você não tem como, não depende de você. Alguém tem que cuidar de você. E quando a gente leva a sério a nossa vida espiritual, a gente sabe que a gente vai ser, de qualquer maneira, modificado, que o Senhor vai pegar, vai arrancar aquelas folhas que estão ruins demais, vai colocar inseticida
vai cuidar de nós, vai talvez colocar um galinho para que a gente se aprume mais, e vai ser o sol. O Senhor é o sol que nos rega. Essa planta aqui, ela depende essencialmente do sol. Então, esse sol que nos rega, que nos dá vida, que nos dá calor, vai nos dirigindo cada vez mais a Jesus. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja, nós celebramos os 500 anos do nascimento dela ano passado, e ela escreveu vários livros falando sobre a vida de oração, que também vai nortear a gente aqui nessa dinâmica. Com certeza. O mais clássico, a imagem mais clássica de Santa Teresa sobre vida de oração, ela começa nessa fase aqui. Nós vimos até agora Deus que planta, não é? Nós deixamos Deus plantar, nós preparamos o terreno, e Deus é quem planta, e Deus é quem faz crescer, e Deus é quem cuida. Mas aí Santa Teresa vai nos falar que a vida de oração, ela tem 4 fases. A primeira é como se você, fazer de conta que eu seja essa planta, né? Eu tenho que todos os dias sair do meu lugar com maior esforço, jogar um balde vamos dizer assim, numa cisterna, numa cacimba, né? Aí esse baldezinho, vamos fazer de conta que essa fonte é uma cacimba. Esse balde que está jogado na cacimba, eu tenho que fazer o esforço de pegar, de puxar. Ao puxar, não vem a água toda, porque sempre derrama um pouco. E aí eu vou e rego novamente a minha vida de oração a cada dia. Então, essa primeira fase é uma fase em que eu tenho que fazer muito esforço. Eu jogo o balde, pego a água, perco um pouco da água. Então, todo o esforço é meu. Claro que eu estou usando uma xícara, mas você imagina na época de Santa Teresa um poço, onde ela tinha que jogar o balde com uma corda, puxar o balde lá debaixo do poço, né? Para poder regar a sua alma, vamos dizer, a sua vida de oração. A segunda fase, segundo Santa Teresa, é a fase em que colocam no poço uma roldana. Então é mais fácil você puxar o balde, e você tem que jogar o balde quando você trabalha com poço. Você não pode jogar o balde assim, porque senão ele vai virar de cabeça para cima, entendeu? Você tem que jogar o balde assim, porque aí ele enche todinho, não vira de cabeça para cima, e você tem como puxar. Então é a segunda fase da vida de oração. Se você insiste na sua vida espiritual, vai ficando cada vez mais fácil rezar. Você vai aprendendo o caminho. Agora, se você não reza todo dia, aí, meu filho, né? Você falou 2 coisas interessantes. Primeiro, o esforço, né? Muita gente pode pensar que não precisa de esforço para rezar, que é um descanso. E a outra palavra é o hashtag insistir. Insistir. Eu faria 2 hashtags. Esforço, porque vale muito. A vida espiritual é o único tesouro que a gente carrega para o céu, que é o próprio Jesus, é o relacionamento com Jesus, a amizade com Jesus. Então, a única coisa que você carrega para o céu e vive toda a eternidade sua vida espiritual. Então, hashtag esforço, porque vale a pena. A gente faz esforço para comprar um tablet, a gente faz esforço para comprar um tênis super irado, a gente faz esforço para tanta coisa, para passar no Enem, a gente faz esforço para acabar a faculdade, né? Faz esforço para tanta coisa. E por que a gente não faria esforço por Jesus, né? Então, essa primeira fase, ela exige muito esforço, a segunda fase também. Mas aí vem, segundo Santa Teresa, a terceira fase, que é a fase da irrigação. Eu tenho aqui uma mangueira, e essa mangueira, ela vai ficar irrigando. Deus mesmo providencia para que essa mangueira, ela vá espalhando, essa irrigação, vai fazendo a água se espalhar terra fora. Então eu não faço mais tanto esforço.
já é um terceiro grau da oração, onde Deus começa a agir em mim. Eu já estou mais parecida com Jesus, já não é tão difícil para mim, vamos dizer, não é tão difícil para mim rezar, eu já não tenho que fazer tanto esforço, eu já começo a querer rezar, porque no começo não se quer rezar. Aí eu já começo a querer rezar, já começo a desejar estar com Jesus, porque a água do Espírito jorra em mim. Aí aparecem as virtudes com mais facilidade. Eu já não tenho que fazer tanta força para ser virtuosa. A vida de santidade já brota em mim mais facilmente, né? Tô vendo que essa água que está irrigando, ela está alcançando toda a região que está por aqui. Talvez acabe dando frutos em outros lugares, né? Com certeza, é isso mesmo, Diego, você é joia. É a vida de oração. A vida de oração, quando ela começa a ser uma entrega maior ao Espírito Santo, e quando Deus começa a agir mais na minha alma, ela começa a se espalhar, porque aqui eu coloquei a mangueira, né, só em cima de uma planta, mas ela começa a se espalhar e a irrigar várias outras pessoas que estão ao nosso redor. Porque como nós começamos a viver as virtudes alcançam as outras pessoas, né? As virtudes são exatamente a caridade que eu vivo para amar, né? Então ela alcança outras pessoas, né? Então agora vamos passar para a quarta fase, que é a melhor. A quarta fase, faz de conta que isso aqui é chuva, tá? A quarta fase, Santa Teresa fala da chuva que vem do céu. Então já não é mais uma irrigação que o homem tem que ir e que colocar a irrigação, mas do próprio céu vem a chuva que vai manter a terra molhada. É o Espírito Santo que é dado em abundância a quem reza em abundância. Muito interessante isso, porque por mais inteligente que você seja, o senhor cientista, você não consegue fazer a chuva cair ainda, né? São coisas que só Deus pode lhe auxiliar. É a graça de Deus, né, Emi? Com certeza. Você vê nas 4 fases, a primeira fase, um grande esforço para rezar. Hashtag insistência, hashtag não desistir, hashtag perseverança, hashtag esperança, hashtag esforço, né? Aí vem a segunda fase, onde aquela roldana já entra um pouco a inventividade do homem. A roldana faz a água sair com mais... faz o balde entrar certo, né, na água e faz a água vir com mais facilidade. Terceira fase, onde eu irrigo a terra, ainda tem um esforço humano para irrigar a terra. E a quarta fase, onde o homem não pode fazer mais nada, acabou-se. Ali é Deus que toma conta da vida de oração. E é por isso que vale a pena insistir. Deus vale a pena, Deus vale a pena. E sabe qual é o mais legal de tudo isso? Que de repente tudo começa a falar de Deus para nós. Desde que nós chegamos aqui, batemos na porta, Deus estava falando, né? Pra gente. Com certeza. Vou te mostrar outra coisa que Deus fala. A gente pode ir ali? Vamos lá, vamos andando aqui. A casa da Emi, gente, a casa da Emi. Olha como Deus fala através do jardim. Estão vendo essas folhas enormes aqui? Elas estão dentro de casa, né? Elas são enormes assim porque elas se dirigem para o alto. Eu vou mostrar para você agora uma outra trepadeira igual, até essa mesma aqui. As folhas que ficam olhando para baixo, olha o tamanho delas. Olha aqui, mostra aqui o tamanho delas. Elas se dirigem para baixo, ficam olhando para a terra, ficam olhando para si mesmas, para a humanidade. Então elas não crescem. Eu acho impressionante. Se eu disser que essa planta aqui é a mesma que essa planta aqui, você vai dizer que eu tô doida. É o mesmo galho, a mesma raiz, a mesma planta, o mesmo local, a mesma terra, tudo igual. Só que essa aqui olhou para baixo. Essa aqui se dirigiu para o chão, se dirigiu para as coisas da terra. Então ela não se desenvolve. Talvez o Pedro possa pegar de cima até embaixo as que estão enormes e que dão flores mesmo dentro de casa, e você vai descendo e você vai vendo que elas vão ficando cada vez menores. Quanto mais elas se aproximam da terra, no sentido de olhar para baixo, menos elas crescem.
Isso mostra a vida espiritual, que é aquela coisa de Colossenses 3, né? Buscai as coisas do alto, né? E o que Santa Teresa diz, mira que te le mira, né? Olhar para o alto, olhar para o Senhor, olhar para o Santíssimo Sacramento, que a gente vai já falar. Então, e se deixar ser olhado por Deus. Por isso, as folhas que estão mais em cima, que olham para cima, buscam a Deus, são maiores, vigorosas, bonitas. E as folhas que se contentam com as coisas da terra, se contentam em olhar para a terra, não fazem esforço para levar a sério sua vida espiritual. Essas folhas, elas são diminutas, elas não são nem pequenas, elas são anãs, né? São anãs nada, elas são formiguinhas, são diminutas mesmo. Fantástico. Você percebeu que interessante? Elas são da mesma natureza, da mesma composição, mas podemos dizer, Mi, que elas tomaram destinos diferentes por causa do que tinham escolhido seguir, para onde tinham escolhido olhar. Essa é a diferença entre um santo e um homem normal, mesmo um homem legal, um homem bom, um homem de boa vontade. É que o santo olha para o céu, vive para o céu, busca as coisas do céu, leva a sério sua vida espiritual. Enquanto que o homem, vamos dizer assim, carnal, o homem que, mesmo sendo uma pessoa muito boa, se esse homem se compraz e se alegra só com as coisas dessa vida, do dia a dia, ele fica realmente raquítico. Ele não cresce, não se torna o homem, o santo. Então, a diferença maior entre a pessoa santa e a não santa não é que a não santa faça coisas ruins. Há muita gente boa nesse mundo, de todos os credos, de todas as religiões, muita gente legal. Mas essas pessoas não olham para Deus, não olham para o céu, vivem como se Deus não existisse. Aí não atingem a plenitude da humanidade, que é a santidade. Sabe qual é o melhor disso? Não existe planta ferida, danificada que resista ao poder do sol e da água. Agora eu vou te mostrar outra coisa. Vamos lá! Aqui. Essas plantas aqui, elas foram feitas para a sombra. Chama lírio da paz. Elas foram feitas somente para a sombra. Elas não crescem no sol. Isso mostra também que o Senhor tem um caminho para cada pessoa. A vida espiritual não é a mesma para todos. Eu não posso dizer que a pessoa A ou X ou Z, elas têm o mesmo caminho espiritual. Isso não existe. Então nós estávamos ali numa zona mais ensolarada, porque a natureza daquela planta é do sol. Depois nós viemos para uma zona mais ensombreada, porque aqui a natureza dessa planta é a sombra. E ela vai dar, aliás, ela já está dando flores, né? Ela vai dar flores porque ela está... o que Deus espera dela é aquilo que Deus deu para ela. Deus deu para ela. Então, o que Deus espera de nós é o que Deus nos deu. Nós não temos nada de nós. Nós não temos nada que venha de nós próprios. Então, Deus não espera que essa planta dê flores no sol, porque ela foi criada para a sombra. Então, assim também na vida espiritual, nós precisamos esperar de cada pessoa e de nós mesmos aquilo que Deus nos deu para esperar. Tá? Mas ainda tem uma coisa sobre isso, ainda não cheguei lá. E essa aqui bonitona, hein? Essa aqui bonitona é outro exemplo. Essa planta é uma planta de sol e sombra. Mas aqui, a sombra, nesse lugar que nós estamos, a sombra é grande demais. Eu já fiz tudo para essa planta ficar redonda, porque ela é na verdade redonda. Ela aqui tá achatada. Eu já amarrei aqui, ó. Já coloquei umas escoras amarrando aqui, para ver se ela fica aqui. Já coloquei pedra pendurada nela para ver se ela fica aqui. Não tem jeito. Ela foi criada para o sol, ela foi feita para o sol. Então, o que acontece? Você pode ver que o sol está na parede, ela vira toda para a parede. Ela não fica, assim, ela não se conforma de não ir para o sol, entendeu? Então, essa planta, ela fica bem na portinha do meu quarto e quando eu passo aqui, geralmente, eu tenho uma salinha de oração, mas eu geralmente rezo no meu quarto.
ou na comunidade, né? E cada vez que eu passo, eu me lembro da adoração. É novamente Santa Teresa, mira que telemira, olha a quem te olha, né? No espanhol de 1600. Então, olhar para quem nos olha. Essa planta, para mim, ela é bem típica de uma atitude de adoração. Ela se volta toda para o sol. Não interessa se eu amarre. Eu tenho pena que desamarrei, senão eu ia mostrar para vocês. Ela era toda amarrada, para ver eu insistindo para ela ficar voltada para dentro de casa. E ela insiste em se voltar para o sol. Então é a importância da adoração na nossa vida espiritual. Graças a Deus, hoje no Brasil e no mundo inteiro, nós temos muitos santuários de adoração. E nós vamos, com certeza, nos lembrar dessa planta que sempre se volta para o Senhor. Eu acabei, assim, de certa forma, lembrando de alguma coisa quando eu vi essa imagem dessa planta. Muitas vezes nós vamos nos deformando ou nos deixando deformar, de certa forma, querendo ser o que não somos, né? Assim, ferindo a nossa própria natureza, quando na verdade existe algo em nós que está se voltando para o sol, mesmo inconscientemente, né? Sim, e por isso é muito importante você não ser, como a gente dizia antigamente, Maria vai com as outras. Ou seja, a galerinha toda está indo numa direção e eu vou contra a minha natureza para ir naquela direção. Isso não é autenticidade, não é sinal de uma pessoa que reza. É sinal de uma pessoa que está olhando para baixo, que está olhando para os outros, que está olhando para si mesma, né? E que não se volta totalmente para Deus, acaba deformada, como você disse. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer juntos os 4 passos da Lexio Divina, que nos ajudam na vida de oração. O primeiro passo é a leitura. Ler pelo menos 5 vezes em voz alta, prestando atenção a todos os detalhes. Então vamos ler. Lucas 6, 12. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Segundo passo, o que a palavra me diz? Jesus, a palavra me diz que você foi à montanha, você subiu para um lugar isolado. A montanha é um lugar de oração, a montanha é um lugar onde você fica perto de Deus. Quero te agradecer, Jesus, porque você ensinou que para rezar é preciso ir para um lugar silencioso, é preciso ir para um lugar onde você possa se sentir perto de Deus. Jesus foi à montanha para orar. Era de noite, mas Jesus não foi à montanha para dormir. Jesus não foi à montanha para ver a paisagem. Obrigada, Senhor, porque você reserva um tempo para orar. Mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, mesmo sendo um com o Pai, você, Jesus, se retirava para estar com o Pai. Obrigada, Jesus, porque você não faz nada sozinho. Obrigada, Jesus, porque você nos ensina que não se pode fazer nada só na vida espiritual. Obrigada, Jesus, porque você nos ensina que para rezar você precisa ter muita consciência da presença do Pai, da presença do Filho, da presença do Espírito Santo. Jesus foi rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Jesus, muito obrigada, porque você nos ensina também
que nós podemos e devemos passar muito tempo contigo. E quando nós temos uma vida de oração, nosso dia inteiro fica sendo contigo. Nós passamos o dia inteiro contigo, como você passou a noite inteira com o Pai. Obrigada, Jesus, porque rezar nos eleva, rezar nos faz ficar perto de Ti, rezar nos faz ficar próximos da Tua vontade, da felicidade, do que Tu queres para nós. A noite inteira, em oração a Deus, em oração ao Pai. Obrigada, Jesus, por esse Teu relacionamento tão íntimo com o Pai. Obrigada porque Tu e o Pai são um. Obrigada porque nós podemos Te chamar de Filho de Deus, de Filho do nosso Pai, de nosso irmão. Terceiro passo, o passo da oração propriamente dita, onde você vai dizer agora a sua resposta à palavra. Senhor, eu me coloco diante de Ti em todas as minhas dificuldades de oração. Me coloco diante dessa palavra, Senhor. Te peço perdão porque eu nem sempre me recolho para rezar. Te peço perdão, Jesus, porque você é tão bom comigo, você está sempre disponível, mas às vezes eu não abro a porta. Às vezes eu não passo um tempo grande contigo. Às vezes eu rezo apressada, sem nem prestar atenção no que eu estou dizendo. Mas Jesus, eu te agradeço essa palavra, porque se você rezava assim, é assim que você quer que a gente reze. Se você subia a montanha, passava a noite inteira com o Pai em oração, é assim que você quer que a gente reze. Que a gente reze junto, com um amigo, conversando contigo, gostando de estar contigo, curtindo estar contigo, em oração durante muito tempo. Aliás, Jesus, em oração não só naquele momento em que nós paramos, mas sempre. Mas Jesus, é tão importante parar para rezar. Obrigada porque você me ensinou isso. Eu preciso parar para rezar. Eu preciso me recolher, estar no meu quarto, estar perto de Ti, estar aqui nesse oratório, estar perto de Ti e rezar, me dedicar à oração. Obrigada, Jesus, porque você me mostra que eu não posso ficar fazendo tudo ao mesmo tempo. Obrigada, Jesus, porque nesse último passo da Lexio eu posso Te contemplar. Esse quarto passo da Lexio nós contemplamos o Senhor. Obrigada, Jesus, eu Te contemplo agora. Logo depois, Jesus, você vai falar das bem-aventuranças. Logo depois você vai falar tantas coisas importantes. Logo depois dessa oração você vai escolher os seus discípulos, os seus 12 apóstolos. É tão importante, Jesus. Eu Te olho, Jesus, eu Te contemplo rezando antes de tomar decisões importantes. E eu Te peço, Senhor, que seja assim na minha vida. E nesse quinto passo eu faço o propósito de todas as vezes que eu for tomar uma decisão importante na minha vida, eu parar para rezar e escutar a Tua vontade. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que num só versículo nos ensina tanta coisa. Obrigada, Jesus, por essa palavra que numa linha e meia nos ensina o estilo de viver de Tu, que és o Filho de Deus, o Teu estilo de viver, que deve ser o estilo de viver de todos os filhos de Deus. Senhor, envia Teu Espírito Santo e ensina-nos a rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui na mesa com a Emi e eu encontrei esse livro aqui. Esse livro é muito bom, gente. Olha, vale a pena você adquirir. É o livro Leve a Sério
a sua vida espiritual, quem me escreveu exatamente falando da oração aos moldes de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, que ela tinha consciência que tinha recebido uma grande graça de Deus, que era a vida da oração, escreveu vários livros partilhando da sua experiência, e nós temos a imagem aqui do poço, né? O poço que você falava. Você tem aí exatamente a segunda fase da vida espiritual, o segundo grau, que você queira chamar, que é o poço com a corda, e aqui em cima já tem a roldana, porque como tem o título não dá para ver, né? Mas esse livro, ele traz mais ou menos o que eu falei, só que ele traz mais um capítulo sobre o autoconhecimento, né, que é sobre a oração é a fonte do autoconhecimento, especialmente segundo Santa Teresa. E traz também outros detalhes que eu não falei aqui, porque, claro, um livro sempre fala mais do que uma entrevista, né? Mas é um livro que tem saído muito, sabe? Acho que o pessoal tem gostado, porque é muito simples, né? Você quer um panetonezinho que sobrou do Natal? Quero. Ensina-me a rezar, deixa-te modelar, né? O crescimento na amizade, né? No caso, a amizade com Deus, a oração é uma amizade com Deus. Isso é muito importante, viu? Isso é uma das coisas mais importantes. Talvez a gente não tenha falado naquele programa sobre oração, que é exatamente a oração, segundo Santa Teresa, um trato de amizade. Na nossa linguagem hoje, seria um relacionamento de amizade, entendeu? Por isso é que eu tenho que abrir a porta cada vez que Deus toca. Imagina se um amigo meu chega na porta, eu não abro, né? Então, imagina se eu finjo que estou dormindo, que eu sumi, foi abduzida. Sabe o que é que me começa abrindo a porta. Me veio a cabeça agora, esse relacionamento tem briga? Tem briga de... Ih, mas como tem. Você já brigou com Deus? Mas não poucas vezes. Já briguei muito com Deus. Isso. Quando várias ocasiões aí que eu não vou falar, mas e Santa Teresa brigou com Deus. Brigava muito. Uma vez Santa Teresa ia passando num rio congelado, né, no inverno, e a carroça virou, ela caiu dentro do rio congelado, né? Mas aí quebrou o rio e ela ficou com um hábito de lã todo molhado. Aí ela, furiosa, disse assim: Senhor, como é que você faz isso comigo? E Deus respondeu: é assim que eu trato os meus amigos. Ela disse: pois é por isso que você tem tão poucos. Eita. Entendeu? Ela estava realmente furiosa. Mulher forte, né? Ela era uma mulher forte e ela conversava com Deus como amigo. Então tem briga também. A melhor hora da briga é a reconciliação, né? Reconciliar-se com Deus também é uma maravilha. Sem confissão não tem vida de oração. Sem confissão nem pensar em vida de oração. Viu? Você está brigado com Deus? Hein? Ele está esperando para se reconciliar com você. Olha mais o que é que tem aqui. Há algo no homem que não quer rezar, né? É preciso ter consciência disso, né? Senão a gente vai chegando assim de peito aberto e depois... Isso não é para mim. Aquilo que eu falei ali, tem que preparar a terra. Tem que preparar a terra. Esse livro é muito bom, gente. A gente pode falar aqui 1000 horas, que só a experiência mesmo do livro. E depois da oração, consequentemente, vai poder fazer você experimentar. Você pode adquirir, sim, com a gente pelas Edições Shalom, através do site www.ediçõesshalom.com.br. E também tem um telefone, né, Emi? 3308-7402, é isso? 3308-7402, certíssimo, DDD 85, porque nós estamos aqui em Fortaleza. Leve a sério sua vida espiritual, sua oportunidade de mudar de vida nesse ano de 2016. Chega da mesmice, gente. Vamos agora cultivar esse jardim maravilhoso que Deus criou, que é a nossa vida interior. Só um detalhe, o livro vai, mas o lanchinho fica aqui. Valeu, fazendo barulho. Olha, e o programa quer fechar aquela matéria com a Emir com chave de ouro. A Emir agora vai dar dicas de tipos de plantas, onde elas devem estar, de que elas realmente precisam, relacionando com o nosso jardim interior, com cada um de nós. Fique aí. Então, eu vou te mostrar uma coisa que eu chamo de flores escondidas, ou frutos escondidos. Essas plantas aqui,
se você passar por elas sem olhar, assim, ou distraído, você não vai ver as flores. Como é que elas se chamam? Essas plantas são bananeiras de salão, aqui no Ceará, não é? No Brasil elas vão mudar de nome. Então é preciso que você, desculpe que está um pouquinho sujo, né? Porque está na época do caju. Então é preciso que você, muitas vezes, procure os frutos da oração escondidos na sua alma. Você deve conhecer, olha só, elas são todas aqui por dentro, tá vendo? Quanto mais você entra, mais você encontra flores. Então muitas vezes na oração nós pensamos que não há frutos, que não há flores. E Deus nos permite isso que nós chamamos de aridez. Não é? Aridez não é uma planta seca, morta. Aridez é uma planta cujos frutos estão escondidos. As noites do Espírito, os frutos estão lá, apenas você não vê. Os frutos sempre estão lá. Os frutos sempre estão. E quanto mais o Senhor nos prova, mais esses frutos são belos, né? Essas plantas aqui, por exemplo, elas não estão bonitas porque nós estamos numa época de seca no Ceará, né? Então não tem tanta água. Mas, então eu diria que elas estão passando uma provação na vida de oração. E é preciso então que você vá abrindo para encontrar os frutos, tá vendo? Não sei se o Pedro pega aqui, ó. Quanto mais você abre, mais você vê flores belas e grandes e saudáveis, entendeu? Então a vida de oração muitas vezes é assim, você não consegue ver fruto. Você acha até que não tem fruto nenhum, acha até que não está nem rezando. Acha até que está sendo inútil o esforço, né? Inútil, acha que você está sendo feito de bobo, entendeu? Estão me fazendo de bobo porque Deus não liga para mim, Deus não me ouve, Deus não me quer, aquela coisa. Então é preciso abrir e procurar os frutos escondidos. A mesma coisa, se o Pedro puder colocar ali aquele pé de acerola, mas ele não é um fruto tão evidente. Ele é pequenininho, cheio de vitamina C, mas ele não é um fruto evidente. Você tem sempre que procurar no meio dos galhos para encontrar então uma acerola madura. Então, saindo do pomar, nós vamos agora para eu poderia mostrar muitas plantas, mas a gente não tem tempo. Mas saindo do pomar, nós vamos ver agora aquelas plantas mais delicadas, que exigem mais esforço, que estão nas sétimas moradas. Olha aí, você pensou que a gente não ia falar de você também, né? Vamos lá. Então eu vou falar agora para vocês vamos dizer assim, de uma das plantas mais simples, uma das plantas que menos dão trabalho, mas ao mesmo tempo uma das plantas que mais demoram a crescer, porque são as mais bonitas, são as orquídeas, né? Nessa árvore aqui a gente tem vários tipos de orquídea. Graças a Deus sempre me dão muita orquídea, então eu consigo cultivá-las. Essa orquídea aqui, ela já está velhinha, porque já faz 15 dias. Ela dura entre 15 dias e um mês. Mas a última que nasceu foi há um ano atrás, entendeu? Então faz um ano que ela nasceu, aí ela é cultivada, ela é aguada na medida certa, né? Até que ela nasce com uma beleza. Queria que vocês tivessem vindo aqui há uma semana, né? Ela nasce com uma beleza exuberante, linda, inclusive tem cheiro. E 20 dias depois ela morre, né? Então Santa Teresa diz muito isso, que as flores mais belas, né, os frutos mais belos da vida de oração, eles são os que custam mais, os que nos custam mais. Então você passa um ano cuidando, adubando, botando adubos especiais até ela enraizar e poder dar essa flor uma vez por ano, né? Aqui, o que houve? Eu ia tirar essa orquídea, não tirei, por causa eu soube que vocês vinham, né? Essa aqui, crianças pisaram nela, ou animais, não sei bem. Mas alguém subiu na árvore e pisoteou. Na hora que pisoteia, ela morre, ela não aguenta o peso de uma pessoa. A orquídea é fácil de cuidar, mas é muito delicada.
também na vida de oração. Às vezes os nossos vícios, a nossa preguiça espiritual, a nossa assídia, excesso de trabalho, tenho muitas coisas para fazer, não posso rezar, não posso fazer, aquele aperreio, não é como a gente diz no Ceará, né? Aquela pressa, eu tenho que fazer, tem que ser do meu jeito, tem que ser eu, tem que ser a força do meu braço. Esse pecado se chama assídia, né? Então, é um ativismo. Isso faz com que a gente pisoteie a nossa vida de oração. E uma vez pisoteada, uma planta, não é só orquídea, qualquer planta pisoteada, até se você passa por cima dela, mesmo que você não toque a raiz, se você passa por cima dela, ela acaba morrendo ou ficando raquítica. Aquilo que foi muito tempo cultivado pode de repente. Essa aqui eu cultivei durante 2 anos. Quando ela foi pisada, ela foi destruída. Não tem mais saída. Eu vou ter, depois que acabar o programa, eu vou ter que tirar e reformar, né? Colocar outra orquídea no lugar, porque essa aí não tem mais como ser. Esse pecado do ativismo e da preguiça espiritual. Só fiquei triste com uma coisa. O quê? Porque não tem mais saída. Sim, mas nós não somos planta, Diego. A planta morre e uma vez morreu, né? Mas, como diz brincando, morreu, tá morrida. Mas nós somos seres espirituais. Nós temos corpo, alma e espírito. A planta só tem corpo, né? Então, porque nós somos corpo, alma e espírito, nós temos uma vida eterna. E aí sempre recomeça, sempre tem jeito. Aí vou te mostrar agora uma orquídea novinha aqui, que são os nossos jovens. E somos nós, quando mesmo velhinhos, nós vivemos a nossa juventude espiritual. Passa para cá, Pedro, para você. Pega aqui ela. Essa orquídea, ela nasceu faz só uma semana. Ela tem 15 dias a menos do que a outra. Vai haver um dia em que ela também vai morrer, como todos nós. Então, qual é o símbolo da vida espiritual para essa orquídea? É aquela vida espiritual bela, que dá fruto para os outros, que pode transformar o mundo. Uma pessoa que reza pode transformar o mundo, um santo pode transformar o mundo, e todo santo reza, não existe santo que não reza, né? Claro. Então, ela traz essa orquídea uma vez por ano. Ela traz uma alegria enorme, né? A gente celebra aqui em casa quando nasce. E ela se dá toda. Ela se dá inteira. Ela passa só 20 a 30 dias, esse tipo aí. Ela passa 20 a 30 dias viva. E ela se dá toda. Naquele curto espaço curto espaço de tempo, ela não pensa em si, ela se dá inteiramente, que é a característica da vida de oração, e se dá em beleza, se dá em fidelidade. Cada planta dessa tem uma história e cada planta dessa remeteria à vida espiritual. Mas aí a gente teria que ter muitos programas para falar sobre isso. A eternidade toda, né, na verdade. Então, muito obrigado, viu, por ter me acolhido na sua casa. Eu que sou um pequeno fruto do seu jardim. Que lindo! Obrigado. Gostou, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a visita, porque você me visitando, vocês da televisão me visitando, na verdade, é o Brasil inteiro que me visita. Eu agradeço muito a todos vocês e espero que tenha ajudado um pouco a viver essa realidade de levar a sério a vida espiritual, porque vale a pena, viu? Vale a pena. Valeu, Barulhento! Vamos cultivar nosso jardim com cuidado, com delicadeza, com atenção, com responsabilidade. Valeu!